abandonar, se sentir abandonado, que realmente é isso? O modo mais comum da gente pensar abandono é quando alguém, de fato, abandona outra pessoa, desampara outra pessoa, que necessita dele. Então tem um fator do abandono que é, abandonamos o quê? E abandonamos quem? Por quê? Porque se uma pessoa não necessita de você, de mim, então nós não estamos abandonando, né? Então, partindo desse pressuposto, uma criança, quando nasce e precisa de um adulto para que ela se desenvolva, para que ela se sinta segura, para que ela possa sobreviver dentro daquele ambiente, do ambiente familiar, do ambiente imundo, de um ambiente seguro e de diversas formas. Segurança psicológica, segurança física, segurança subjetiva, segurança em relação a outras pessoas. Então, logo, uma criança, se não tem um adulto que acolha e faça essa função, ela está sendo abandonada. No entanto, existe um risco, e isso perdure ao longo da vida, a ideia de que se eu deixo de cuidar daquele ser, eu estou abandonando. E isso pode se tornar o contrário. A partir do momento em que a pessoa ela tem condições e ela vai desenvolvendo essas condições aos poucos, de criar essa própria segurança, de fazer esse autocuidado, de fazer as suas atividades sozinha, que a gente possa permitir que ela vai se desenvolvendo. Se ela se torna um adulto e ela tem condições de vivenciar de forma cada vez menos assessorada a própria vida, isso não é um abandono, isso é algo natural. Mas justamente pelo fato desse apego, desse cuidado extremo, de não permitir que o outro se desenvolva, de não permitir que o outro passe a se cuidar, que aquela pessoa que a gente está cuidando, não só na relação mãe-filhos, a gente pode pensar em qualquer outro nível de relação. Que ele possa fazer isso por si só, e a gente impede que essa pessoa, a gente também está abandonando. É um paradoxo. Por que a gente também está abandonando? Porque na nossa ausência, essa pessoa não consegue sobreviver. Então a linha entre, é o ponto que eu estou, a linha entre estou abandonando e não estou abandonando, e o como eu estou abandonando, é muito fina e é tênue. Então, é importante a gente ter a concepção de que abandonar não é somente deixar de cuidar, é também cuidar em excesso e de forma desnecessária, quando o outro necessita de cuidar de si mesmo, ou aprender a realizar isso. Parece simples, mas nós como seres humanos, e é sim, é um processo natural, que de natural, nós humanos sabemos que temos muitas dificuldades. Quando a gente olha para a própria natureza, a gente vê, quando eu digo é um processo natural, comparado com a natureza do nosso mundo. Quando a gente olha para a própria natureza, a gente percebe que os animais cuidam dos seus filhos até o momento que é necessário. A partir daquele momento, ele deixa de cuidar, justamente para que o outro animal, ou mais novo, aquele que ele cuidou, possa desenvolver por si só esse cuidado e talvez um dia também prestar esse cuidado para alguém até o ponto necessário. Mas nós humanos nos apegamos, temos as nossas falhas emocionais, temos as nossas dificuldades emocionais, temos as relações que a gente chama de abusivas, tóxicas, que na verdade são dependências emocionais. A gente vai criando muitas possibilidades fantasiosas de sustentar uma dinâmica que não faz mais sentido e acaba prejudicando tanto o outro quanto a si mesmo, porque a gente faz com que o outro se abandone e nós passamos a ter um exemplo. Caso eu deixe de fazer esse processo, caso eu deixe de ter essa compreensão, essa lucidez, que é um processo mais natural, né? Até que ponto eu estou abandonando e até que ponto eu estou fazendo com que o outro se abandone. Essa é a nossa observação, que a gente tem que estar mais consciente na vida, que a gente pode prejudicar dentro desse processo as pessoas que a gente ama, e também nos prejudicar. Então, o abandono, ele tem várias faces. Não dá pra gente pensar somente de uma forma. E quando você se sentir abandonado, se questione, eu estou sendo abandonado por quê? Eu necessito desse cuidado porque eu não desenvolvi? Ou porque realmente eu estou necessitado desse cuidado, desse olhar, dessa atenção? E aí a gente testa o nosso nível de maturidade. Quem se sente abandonado
é quem sente necessidade de outro para cuidar de si. E aí é o ponto. Quem precisa do outro para cuidar de si ainda é aquele que não desenvolveu essa possibilidade. E claro, que se realmente você estiver passando por um momento em que você precisa de ajuda, necessidade de outras pessoas, você vai querer, você vai requerer cuidado. Essa é a nossa humanidade. Nós somos humanos e nos desenvolvemos como humanos porque cuidamos um dos outros. Isso é muito importante. Mas a partir do momento em que isso passa a ser uma dependência emocional, onde eu posso acabar transformando isso num jogo de manipulações e dependências para aprisionar pessoas ou para me colocar no lugar de não permitir que o outro se desenvolva, passa a ser um problema. Mais uma vez, é a mesma coisa de modos diferentes. De um lado, essa possibilidade de errar tentando fazer algo que já não faz mais sentido ou apegada a algo que está impedindo você de desenvolver, e do outro lado a gente tem de fato que nós humanos cuidamos uns dos outros. A dificuldade do ser humano é associar essas duas coisas e trabalhar com essas duas coisas, articular essas duas coisas. Então eu gostaria que essa compreensão do abandono fosse sim, de fato, mais lúcida e consciente para que a gente consiga ter uma vida melhor. E lembrando aqui, existem abandonos, sim, reais no mundo de hoje, acontecendo a todo momento. E existem, sim, tipos de fantasias de abandono para sustentar lugares que não fazem mais sentido. Apegos, questões pessoais, relacionamentos, histórias familiares, e é longo o processo. A gente sabe que dentro de um processo de análise a gente vai chegando nesses lugares também. Mas essas duas questões se orbitam entre si. Uma orbita a outra. E é importante a gente não entrar na engrenagem, mas observar a engrenagem e ver de que forma estamos funcionando nisso. Ótimo dia para vocês.